Audiobook do livro Quando Deus Escreve Sua História de Amor, escrito por Eric Leslie Lutt. Parte 2. A arte de ser fiel, como amar o seu cônjuge antes mesmo de conhecê-lo. Capítulo 5. Viva uma história de amor, o que a fidelidade realmente é. Escrito por Eric. Ei, Eric, exclamou Steve, enquanto eu me acomodava no banco amarelo e rígido do McDonald's. O Bob tá apostando aqui que o Hookers vai ganhar de 20 do seu Buffs. Que isso? Respondi alto. Bob, o seu Hookers, vai ter sorte se sair vivo do Folsom Field. Que vitória que nada! Ah, os inesquecíveis tempos de faculdade. Lá estava eu com meus amigos, que à minha semelhança também passavam mais uma noite de sexta-feira desprovidos de companhia feminina. Para consolar o nosso ego, fomos a um lugar conhecido e querido por nós, o McDonald's, a fim de gastar com toda a pompa os 99 centavos que nos sobraram, após fazermos nossos meticulosos cálculos orçamentários. Pedimos uma esplêndida casquinha de chocolate com baunilha e nos pusemos a bater um papo sobre questões tipicamente masculinas. Se você é uma leitora e está interessada em saber como os homens funcionam, então preste atenção. Sempre que alguns rapazes universitários se ajuntam em torno de uma mesa amarela, eles se tornam muito previsíveis, pelo menos no que se refere ao assunto de suas conversas. Primeiramente, eles falam de esportes. Discutem, conversam alto, suam, exibem sua capacidade física e uma porção de outras coisas difíceis. Quando o assunto esgota, passam para outro tema favorito, a comida, mais especificamente, falam de comida barata. Sabia que agora o Zips está vendendo 5 sanduíches por 2 contos? Cara, acabei de comprar 20 pacotes de macarrão instantâneo por 2 contos no supermercado ali da esquina. A certa altura, começam a falar dos fundamentos básicos do sistema digestivo, passando finalmente para o sistema endócrino, que é a arena dos hormônios. Naquela sexta-feira à noite, a conversa não foi diferente. Acho que foi no momento exato em que Bob nos contava, todo empolgado, da loira maravilhosa, que estava revisando o seu trabalho sobre patos e doenças mortais. O que aconteceu? Senti uma leve batida em meu coração. Toque, toque. Era Deus lembrando-me da posição de que ele ocupava nessa área tão importante da minha vida. Embora já fizesse alguns meses que eu havia entregado a caneta em suas mãos, eu ainda enfrentava vez por outra dificuldades de confiar nele. Toque, toque. Eu havia passado momentos de sérias dúvidas quanto à confiabilidade de Deus na área afetiva. Porém, ao senti-lo bater novamente em meu coração naquela fatídica noite de sexta-feira, lembrei-me de não apenas de que lhe confiara a caneta da minha vida amorosa, como também de que ele havia me dado um presente. Ele me dera uma linda esperança, a esperança de que estava preparando para mim uma pessoa especial, que combinaria perfeitamente comigo. Porém, eu tinha que confiar nele. Lembro-me de que me perdi em devaneios enquanto Bob nos contava que a sua loira maravilhosa havia pegado carinhosamente a sua mão, após ter encontrado um erro gramatical na primeira frase do seu texto. Fisicamente, eu estava ali com meus colegas da faculdade, assentando à mesa plástica de McDonald's, porém, meus pensamentos haviam mudado completamente de direção. Pela primeira vez na vida, eu começava a me dar conta de que se o casamento fosse de fato a vontade e o propósito de Deus para mim, então a mulher com quem viria a me casar estava muito provavelmente em algum lugar deste enorme planeta, e estaria, naquele exato momento, fazendo alguma coisa. Fui tomado por um pensamento avassalador. Ela está viva. Você já pensou nisso? Reflita por alguns instantes. Se o casamento for parte do plano e do propósito de Deus para a sua vida, então a pessoa com quem você irá se casar está viva e vagando por este planeta. Ora, se isso é verdade, isto é, se o futuro, o amor da sua vida realmente estiver em algum lugar por aí, você não tem curiosidade de saber o que ele ou ela está fazendo neste exato momento? Não? Foi exatamente o que pensei. O que será que ela está fazendo hoje? Considerei o fato de ser uma noite de sexta-feira, de lua cheia no céu, e fiquei me perguntando se ela por acaso estaria olhando para a lua, como eu, e talvez até pensando em mim. Estava tudo lindo. Foi então que caí na realidade. E se ela estiver com outro cara? Naquele instante, minha mente foi tomada pela terrível imagem de um sujeito bronco, grosseiro e sujo, que com um sorriso malicioso deslizava o seu braço pelos ombros de minha futura esposa, como uma cobra traiçoeira. Então, quando achei que o cenário não tinha mais como piorar, imaginei o oposto, cheio de conversa mole, puxando minha esposa para perto de si e dando-lhe um beijo. Tão logo o pensamento me ocorreu, senti o rosto
ferver de raiva e franzi os olhos em indignação. Cerrei o punho direito, que pulsava com meu sangue, e com toda a força esmurrei a palma da minha mão esquerda. Eu seria capaz de matar aquele cara, afinal, ele estava pondo as mãos em algo que pertencia exclusivamente a mim. Ainda bem que não havia ali nenhuma câmera virada para mim. Meus colegas e eu nunca falamos do ocorrido. Talvez tenham pensado que minha reação agressiva tenha sido resultado de alguma irritação cutânea provocada pelo pó da casquinha do sorvete ou algo assim. O fato, no entanto, é que numa noite em que gastara a enorme quantia de 99 centavos em algo que aproveitei por apenas 5 minutos e meio, pude aprender uma verdade inestimável, que me será útil para o resto da vida. Quando visualizei aquela preocupante imagem da minha futura esposa com aquele impostor, Deus bateu a porta do meu coração. Foi quase como um enorme braço paterno do Senhor envolvendo os meus ombros. Ele me cutucou o meu espírito e me passou um recadinho de uma maneira que só ele é capaz de fazer. Eric, dizia esse recado imaginário, você deseja ver pureza na vida de sua esposa, certo? Pode apostar, respondi com convicção. Quero que minha esposa seja pura. Ótimo, Eric, continuava o bilhete. Fico feliz de ver que você tem interesse na pureza. Eu também sou fã dela. Foi aí que aprendi a lição de vida a que me referi. Mas pense uma coisa, Eric. Se você deseja que sua esposa seja pura, então quanto mais ela deseja ver a mesma qualidade em você. O efeito Doni Lúcero. Acho que foi lá pelo 8º ou 9º ano do ensino fundamental, entre uma lição de Doni Lúcero sobre a depravação feminina e uma conversa que ouvi das líderes de torcida da escola acerca da necessidade de inventar um preservativo feminino para que as mulheres pudessem ter mais controle nas relações sexuais. Só sei que um belo dia concluí simplesmente que não haveria nenhuma garota em todo este universo capaz de se guardar realmente pura para mim. Podemos chamar isso de efeito Doni Lúcero. No começo, nossa vontade de viver uma bela história de amor é forte. Desejamos, cremos e até esperamos por ela, mais ou menos como acreditamos no Papai Noel ou na Fada do Dente. Entretanto, todos nós passamos momentos em que caímos na real. Pouco a pouco, vamos percebendo que nunca vimos essa tal bela história, nunca tivemos notícia dela, sequer pudemos farejar o mais discreto cheiro que apontasse para a sua existência. Chega então uma hora em que nossa vida, em que as palavras de Doni Lúcero funcionam como uma gota d'água, capaz de lançar o nosso firme desejo ao chão. É isso, murmuramos irritados. Não vou guardar nada para alguém que não está guardando absolutamente nada para mim. Eu fui pego pelo efeito Doni Lúcero e não ficaria surpreso se você me contasse que também já foi. Em outras palavras, pensamos. Por que enfrentar todo o transtorno de dizer não aos meus desejos durante tantos anos, se a pessoa para quem estou fazendo isso não fará o mesmo por mim? Que desperdício! Naquela inesquecível noite de sexta-feira, sentado no banco plástico do McDonald's, fiz uma reflexão sobre a minha vida amorosa. Pensei no que realmente significava amar alguém e ser puro. Durante anos, eu havia desejado que o mundo à minha volta pensasse que eu era uma máquina de sexo. Eu ainda era virgem, mas queria que as pessoas achassem que não. A bem da verdade, se colocassem o Senhor Jesus e o desprezível Doni Lúcero à minha frente e me dissessem, Eric, escolhe aí, você pode ter a mesma imagem e a mesma natureza do rei do universo ou este babaca louco por sexo chamado Doni. Qual deles você prefere? Pense bem, Eric, porque você terá que conviver com as consequências dessa decisão. Para mim é humilhante admitir que até aquele ponto em minha vida eu provavelmente teria escolhido o babaca louco por sexo, em lugar do Senhor Jesus. Olhando por fora, a vida de Doni me parecia muito atraente. Tinha a impressão de que ele conseguia satisfazer todas as suas vontades, em que desfrutava até o último minuto de cada um dos seus desejos, e que eu não levava em conta ao fazer minha análise. Era o vazio e a falta de propósito que havia em sua vida, e a sua busca interminável por propósito, aceitação e amor. A pureza é uma canção mais doce. Acompanhando da doce presença do Senhor, terminei a leitura do recadinho que ele havia me passado. Na última linha estava escrito, Eric, mais bem-aventurado é dar do que receber. A canção mais doce de Orfeu, que voltou à mente, mais uma vez a palavra bem-aventurado, estava diante dos meus olhos, essa mesma palavra que ilumina o caminho para a suprema felicidade. E caminho era pensar naquilo
que eu podia dar, em vez do que poderia receber. Durante toda a minha vida, eu havia desejado que minha futura esposa me fizesse o favor de permanecer pura, prestando-me um pouco de respeito e provando para mim que eu era o amor da sua vida. Eu estava ávido por viver o lado bonito do amor. Entretanto, nunca havia me dado conta de que encontraria quando ele voltasse os meus olhos para o meu modo de viver e demonstrar amor, em vez de concentrar minha atenção no modo como minha futura esposa estava vivendo e dando amor. Também não havia percebido que eu encontraria quando finalmente me concentrasse em honrá-la antes de conhecermos, mesmo que elas nem sequer estivessem pensando em me honrar também. A preciosa lição que aprendi com os meus 99 centavos foi a seguinte: eu realmente desejo ouvir a canção mais doce? Então devo guardar minha vida para o meu futuro cônjuge, como se ela fosse um tesouro de valor incalculável que desejo conservar sempre puro e pólido. Então, quando chegar o dia de ela receber esse presente, o momento será tão especial que não haverá canção de amor alguma em toda a terra capaz de expressar sua beleza e romantismo. Somente o céu pode tocar uma melodia tão bela assim. 2000 anos atrás, um noivo chamado Jesus ensinou esse mesmo enredo para sua noiva. Desde então, o universo nunca mais foi o mesmo. Olhos para uma só. Eu só estava lendo as entrevistas. Ah, sim, claro, a célebre resposta que jamais será banida da história do nosso dormitório universitário. Ao ser levado perante o Conselho de Ética, designado pela faculdade com uma revista Playboy nas mãos, nosso colega respondeu com um típico rapaz. O restante de fala foi mais ou menos o seguinte: não se preocupem, eu nem estava olhando as fotos. Qualquer rapaz que já sentiu a boca salivar diante de uma picanha suculenta quando o estômago está vazio pode dizer comigo: sei, aham. A pureza não é algo superficial. Nenhum homem sincero neste mundo é capaz de negar isso. Todo o nosso corpo, isto é, do coração à mente, passando pela pele que mantém todas as nossas estruturas no lugar, é um tesouro. Porém, por alguma razão, a geração cristã atual tem enxergado a pureza apenas como algo exterior, ou seja, pensa-se que se não praticarmos o sexo, somos supostamente puros. Vamos imaginar que Deus queira um dia colocar alguém muito especial em sua vida, uma pessoa que fará seu coração palpitar toda vez que você olhar na direção dela. Agora imagine que esse futuro cônjuge possa vê-lo neste exato momento. Suponhamos que ele tenha a capacidade de observá-la em todos os lugares que você vai, podendo ainda ver tudo o que você faz e ouvir todas as suas palavras que saem da sua boca. Agora responda a seguinte pergunta: se o seu futuro cônjuge pudesse segui-lo a todo momento, todos os dias da sua vida, acaso ele se sentiria amado e valorizado ao vê-lo interagir com alguém do sexo oposto? Acaso ele se sentiria amado através dos seus atos? Ou se sentiria magoado por você estar dando a outrem o que pertence somente a ele? Vamos supor, por exemplo, que eu estivesse saindo com uma linda loira naquela noite de sexta-feira e não com meus amigos solteiros. E se a minha futura esposa me visse deslizando meu braço traiçoeiro por sobre os ombros de outra garota? E se me visse beijando outra mulher? O leitor acha que ela estaria vibrando por mim, me incentivando? Acho que não. Na verdade, sei exatamente como Leslie reagiria a uma dessas cenas. Ela ficaria com os olhos cheios de água e com o coração em pedaços, por me ver dando o meu amor e carinho a outra pessoa, que não ela. Os votos matrimoniais são algo muito sério. Ao proferi-los, você está declarando perante uma multidão de testemunhas o seu amor e fidelidade eterna ao seu cônjuge, na saúde ou na doença, com maquiagem ou sem maquiagem, você tem um compromisso. Muitos esperam até o último instante para se comprometerem com a pessoa com quem passarão o resto da vida. É mais ou menos como o sujeito que nunca pôs a mão em uma bola de basquete e de repente resolve fazer um teste para entrar no Harlem. Agindo assim, é certo que erramos uma porção de arremessos. O segredo para ter uma incrível história de amor é começar a exercitar a pureza em favor do nosso cônjuge e amá-lo com nossos pensamentos, ações e palavras muito antes de o conhecermos. Desde aquela noite em que torrei a enorme quantia de 99 centavos no McDonald's, esta se tornou a minha meta, viver como se minha futura esposa pudesse me ver. Eu queria amá-la e valorizá-la, mesmo antes de conhecê-la, e descobri que uma forma de fazer isso seria, a cada situação que a vida me trouxesse, imaginá-la sempre ao meu lado e considerar as consequências de minhas decisões sobre a vida dela.
Faltando 6 meses para o nosso casamento, Leslie me disse: Eric, eu gostaria que você nunca tivesse desejado outra garota em toda a sua vida. Se essa ou não uma expectativa realista, não vem ao caso agora. A questão que desejo enfatizar é o desejo de Leslie. É o mesmo que o seu futuro cônjuge tem hoje. Mesmo que vocês não tenham se conhecido ainda, o que queremos é ser marido de uma só mulher, ou mulher de um só marido, por toda a vida, e não apenas depois de nos unirmos. Se o seu futuro cônjuge está ou não se mantendo fiel a você, não vem ao caso. Cristo se entregou voluntariamente por nós, sua noiva, mesmo nós estando desviados e envolvidos com outros amores. Se você ama o seu cônjuge como Cristo nos ama, então cuidará de preparar o terreno para o seu casamento. Supere as mais belas histórias de amor de todos os tempos. Por mais que eu o incentive a dedicar o seu coração, a sua mente, o seu corpo ao seu futuro cônjuge, desde já minhas palavras não serão suficientes para expressar a importância dessa atitude. É fácil ficar pulando de um relacionamento superficial para outro, satisfazendo nossos desejos egoístas. Contudo, é preciso ser um homem de verdade para manter uma mulher satisfeita por toda a vida, assim como é preciso ser uma mulher de verdade para manter o coração de um homem apaixonado pela vida toda. Mas eu lhe garanto que as recompensas da verdadeira fidelidade são muito mais incríveis do que podemos imaginar. Suprir a sexualidade? Certa vez, Leslie e eu estava dando uma palestra a um grupo de alunos de um instituto bíblico acerca da santidade do sexo e do maravilhoso plano de Deus para tornar o casamento um belo relacionamento. Então, uma garota bem cética, que estava sentada na primeira fila, levantou a voz e perguntou: Vocês estão dizendo que devemos simplesmente suprir nossa sexualidade até nos casarmos? O tom da sua voz transmitia uma mensagem muito clara. Isso é totalmente impraticável. O consenso geral entre aqueles alunos parecia ser que o comportamento lascivo, a pornografia, a masturbação e as concessões na área sexual eram parte inerente à vida de uma pessoa jovem e solteira. Alguns deles, assim como Leslie e eu, haviam tentado manter sua virgindade técnica antes de se casarem, a fim de não perderem as boas graças de Deus. No entanto, quase todos ali achavam-se escravizados por algum tipo de vício sexual e não pareciam achar necessário ou mesmo possível viver de outra maneira. Lembro-me de ter tido ideias semelhantes quando estava no início da faculdade. Talvez eu possa transar com ela agora e depois pedir perdão à minha esposa. Pensava sempre que alguma menina bonita me lançava um olhar convidativo. Tenho certeza de que ela entenderá que sou homem e que Deus simplesmente me fez assim. Afinal, o que tem de tão importante na pureza?